Fala pessoal, meu nome é Cleverson, eu sou Product Lead de Dados e IA aqui na Magalu Cloud, também criador do curso PM na Real, tenho mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, com mais de 10 anos aí com Product Management. E hoje eu queria dar dicas aqui e falar sobre como a gente se navegar bem nessa nova velocidade de produto na era de IA, inclusive a gente usando essa nova velocidade para criar boas soluções. Então, para a gente ter um contexto melhor aqui, eu queria entrar num panorama atual do mercado, onde em novembro de 2022 a gente teve a OpenAI lançando o ChatGPT, e foi realmente um divisor de águas aqui. Logicamente, IA é um assunto muito antigo, desde 1950 já se fala de IA, porém, depois do lançamento do ChatGPT, as coisas aceleraram muito. E a gente teve aí questão de dados, né, questão aí de estudos e pesquisas, um estudo controlado, por exemplo, do GitHub, o Copilot da Microsoft, que diz que as empresas estavam terminando, ou os desenvolvedores estavam terminando códigos aí 55,8% mais rápido. A McKinsey, por exemplo, estimou 20 a 45% de melhoria de produtividade com tarefas básicas. E por aí vai. Então, o mercado deu uma boa acelerada. Porém, em outro lado, a gente tem aqui, hoje, escutando que a Uber, por exemplo, gastou todo o orçamento de IA dela em um ano, em 4 meses, basicamente. E a Microsoft, por exemplo, cancelou recentemente a maioria das suas licenças de Cloud Code, por exemplo, citando custo. Então, a gente tem declarações controversas para uma melhora ou para uma velocidade que a gente tem ganhado. Então, para a gente ter um contexto melhor aqui, eu queria entrar num panorama atual do mercado, onde em novembro de 2022 a gente teve a OpenAI lançando o ChatGPT, e foi realmente um divisor de águas aqui. Logicamente, IA é um assunto muito antigo, desde 1950 já se fala de IA, porém, depois do lançamento do ChatGPT, as coisas aceleraram muito. E a gente teve aí questão de dados, né, questão aí de estudos e pesquisas, um estudo controlado, por exemplo, do GitHub, o Copilot da Microsoft, que diz que as empresas estavam terminando, ou os desenvolvedores estavam terminando códigos aí 55,8% mais rápido. A McKinsey, por exemplo, estimou 20 a 45% de melhoria de produtividade com tarefas básicas. E por aí vai. Então, o mercado deu uma boa acelerada. Então, a pergunta que fica, na verdade, é o que fazer em um mercado que ainda não conseguiu se regular direito, não conseguiu se encontrar ainda, apesar de já ter visto que existem ganhos. Ou seja, a gente tem ganhos de um lado, mas do outro lado tem dúvidas sobre implementação ou realmente como que a gente vai usar no dia a dia e em quais áreas eu consigo aplicar. Então, eu vou dar algumas dicas aqui do que eu tenho vivenciado em produto aqui na Magalu Cloud, do que a gente tem tentado fazer, e eu acredito que vai ser útil para todo mundo. E a primeira dica que eu te dou é: saiba e defina qual é o problema certo. Isso da gestão de produto convencional não mudou para os dias de hoje. Na gestão de produto convencional, a gente fazia esse estudo do problema, teria que acertar o problema certo para a gente mitigar o tempo e o custo de construir alguma coisa errada, ou seja, você mitigava o risco de construir algo errado. Na gestão de produto atual, com a velocidade de IA que a gente tem, a execução não é mais o problema, mas ainda existe o risco de se construir a coisa errada. E considerando que todos os seus concorrentes têm acesso a essa mesma velocidade, você só diminuiu o tamanho do risco, mas o risco diminuiu para todo mundo. Então, ainda saber qual é o problema, ele vai te ajudar muito a definir quais são os próximos passos e otimizações que você vai poder fazer. E a segunda dica que eu posso te dar aqui é: o problema certo sem estratégia definida se dilui. Ou seja, se você tem a clareza do problema, mas você realmente não tem uma estratégia definida para atacar aquele problema, então a tua empresa está fadada a ficar andando em círculos e provavelmente você vai se perder em algum momento da implementação. E a terceira dica que eu dou para vocês aqui é: identifique no dia a dia pontos operacionais estratégicos de gargalo. Parece simples, né? Mas antigamente a gente tinha que contratar ou até mesmo olhar o processo de ponta a ponta para identificar esses gargalos. Hoje em dia, com a IA, você pode usar a IA inclusive para identificar esses pontos de gargalo e você corrigir esses pontos. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na Cloud, por exemplo, a gente usa IA para fazer discovery de produto. Então a gente tem aí 60, 70 fontes sendo semanalmente aqui passada para a nossa estratégia de produto por alguns modelos de LLM que a gente tem. E isso nos ajuda a ter clareza e julgamento do que fazer na sequência. E a dica 4 que eu poderia dar para você é: cuidado com execução rápida sem estratégia. Colabora um pouco com o que eu falei do problema. A gente pode ter mudanças de prioridade, estratégias não definidas, e aí você não tem o buy-in do teu time, você não consegue realmente engajar o time ou ter um propósito naquilo que o time está fazendo, ou mesmo para entregar aquilo, para você vender aquilo no time de marketing, para você comunicar. Então, tenha a estratégia definida e tenha a execução atrelada sempre a essa estratégia, ajuda muito. E a dica 5 aqui é: não seja orientado pela sua concorrência. Se a sua concorrência entregou alguma coisa, entregou uma feature, um produto, dê
dê uma olhada com carinho, você deve olhar, você deve ver o preço que ele cobrou por aquilo, para qual segmento do mercado ele atingiu, mas assim, não se oriente a entregar aquilo porque simplesmente seu concorrente entregou. Isso não é estratégia, isso é seguir o concorrente. Logicamente, se fizer sentido, ok, mas geralmente a concorrência ela tem outra missão, outra visão, outras pessoas que ela está entregando aquele material, aquela feature, aquele produto. Então, não se deixe levar para a tentação de seguir somente o que o seu concorrente entrega. E a dica 6 aqui é: nem sempre a resposta está nas Big Techs. Eu diria o seguinte para vocês: Anthropic, OpenAI e Google são as grandes, ou seja, eles têm modelos fundacionais que atraem todos o tipo de clientes com assinaturas e vários outros produtos ali anexos a esses grandes modelos. Eu diria para vocês o seguinte: a maioria das coisas que hoje as empresas necessitam, elas não estão nos modelos fundacionais, elas estão em SLMs e LLMs que poderiam ser facilmente executados em outras GPUs menores, pagando muito menos e realmente até por demanda. Então, eu diria para vocês o seguinte: cuidado com o que as Big Techs vendem, que nem sempre elas são as respostas para tudo. A dica 7 aqui é: dados eram um novo ouro, e eram no passado, tá? Pensamento crítico e julgamento não podem ser terceirizados. Eu vejo muita gente terceirizando o próprio pensamento, às vezes para um LLM ou para um modelo fundacional, ou criando técnicas aqui para você ter insights até de modelos, mas as pessoas não seguiam só pelos insights. Elas deixam para o modelo muitas vezes decidir o que postar no LinkedIn, o que fazer, enfim. Eu diria o seguinte: pensamento crítico e julgamento não podem ser terceirizados. Você é um ser humano e você continua com aquele julgamento porque você está no ambiente, você é um ser vivo vivendo com outras pessoas. Então, não deixe um LLM te dominar, é a minha dica. E a dica 8 que eu te dou é: cuidado com hypes. De semana em semana a gente vê ferramentas, modelos novos, skills do cloud aparecendo e as pessoas perdem muito tempo com aquilo, ou seja, elas tiram o foco do que é importante para o que não é importante geralmente. Quando você tem um problema claro principalmente, quando você tem ali uma estratégia definida e uma execução clara, os hypes não podem tirar o teu foco. E a última dica que eu te dou é: pouco barulho e muita ação. Porque é o contrário do que o mercado está hoje. A gente tem muito barulho e pouca ação do mercado. Podem ver como muita coisa está aparecendo, muitos tipos de conceitos diferentes, o pessoal está falando em LLM Week, está falando em terceirizar pensamento, e fica todo aquele entorno de discussões em torno da IA, só que muitas vezes a gente esquece nesse entorno de coisas de resolver realmente o problema certo, de estar com uma estratégia definida e estar fazendo as coisas que funcionaram sempre e vão continuar funcionando, que é você ser orientado a solucionar uma dor do teu usuário. Então eu diria para você: não se deixe levar por essa hype e resolva o problema certo com a estratégia certa, sem perder o foco e com muita ação. E é isso, pessoal, eu queria deixar esse recado para vocês. É assim que a gente está pensando o produto aqui nessa era de IA, para a gente acelerar bastante as coisas como estão acontecendo aqui nessa primeira cloud pública brasileira, que é a Magalu Cloud. Eu fico à inteira disposição de vocês se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou quiserem me contatar. Agradeço demais, até a próxima, um abraço.